Sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Expondo Palavras do Centro Cultural Pampulha. Meu nome é Ana Carolina Maranhoto, sou servidora pública municipal e contadora de histórias. Como contadora, gosto de ler e gosto da palavra. As palavras formam textos e os textos têm o poder de despertar alguma observação sobre o tema abordado. A ideia do projeto é expor o texto por meio da oitiva da história. Pensando nisso, trago Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto, escritor brasileiro, jornalista, que nasceu no final do Império e que, sendo mulato e pobre, sofreu com as discriminações da época, em razão dos pensamentos racistas. Entre suas obras estão romances, sátiras, contos, crônicas e vasta obra em periódicos. Porém, parte de sua obra só foi conhecida após sua morte. Lima Barreto usa de linguagem fácil, coloquial e direta e trata com ironia, humor e sarcasmo os temas voltados para a investigação das desigualdades sociais, da hipocrisia e da falsidade dos homens e das mulheres em suas relações dentro da sociedade. Este trato dado aos temas custou-lhe a marginalidade e a indiferença da elite cultural, o que retardou seu reconhecimento como um importante escritor brasileiro. Com vocês, o conto O Tal Negócio das Prestações. Lembre-se de deixar sua curtida no final. E o texto começa assim. O senhor José de Andrade era contramestre de uma oficina do Estado situada nos subúrbios. Era ele o único homem da casa, pois do casamento com Dona Conceição só lhe nasceram filhas, que eram 4, Vivi, Loló, Ceci e Lili. Era homem morigerado, sem vícios, exemplar chefe de família, que ele governava com acerto e honestidade. Só tinha um fraco: jogar no bicho. Mas isso mesmo não era diariamente, fazia-o de longe em longe. Um belo dia, ganhou na centena. Adquiriu por 500 mil réis um terreno em Inhaúma. Comprou algumas peças de uso doméstico e distribuiu 100 mil réis igualmente entre a mulher e as 4 filhas. Dona Conceição tinha visto nas mãos de Benjamin, vendedor ambulante por prestações, uma saia de casimira muito bonita, muito boa. Quis comprá-la, mas não tinha de mão a quantia que devia dar de sinal. Entretanto, agora com aqueles 20 mil réis, estava de posse dela. Nem de propósito, no dia seguinte, Benjamin passa e ela adquire a saia, dando o sinal e obrigando-se a pagar 12 mil réis mensalmente. Vivi também tinha visto nas mãos de Saraque uns borjeguins de cano alto, de pelica, muito bons, mas não tiveram dinheiro na ocasião para fazer o primeiro adiantamento. Esperou o Saraque e adquiriu 2 pares, um preto e outro amarelo. Estava no dever de pagar 12 mil réis por mês, que ela esperava obter com o produto de suas costuras. Loló, essa gostava de joias e vivia sonhando com um relógiozinho pulseira que o Nicolau lhe quisera vender a prestações de 15 mil réis. Avisou a sua amiga Eurídice que quando ele lhe fosse cobrar, o mandasse falar com ela, Loló. Assim foi feito, e no domingo seguinte ia ao cinema com o adorno cobiçado, que logo se desarranjou. Pagaria as prestações com o dinheiro que os bordados lhe dariam. Ceci e Lili não eram lá muito inclinadas para esse negócio de prestações, mas o exemplo das irmãs animou-as. Ceci tinha uma linda saia de voal azul marinho que o pai lhe dera no mês passado, quando fizera 17 anos. Mas não gostava da blusa, que era branca. Queria uma creme. E justamente o Ivan,
um ambulante de prestações que lhe não deixava à porta, tinha uma em condições e magnífica. Ficou com ela e a sua contribuição era modesta, 6.000 réis mensais, quantia ínfima que o pai lhe daria certamente. Lili, a mais moça, não tendo ainda 16 anos, parecia resistir à atração, à fascinação de obter um adorno ou uma peça de vestuário, por meio de cotas mensais. Guardou, durante uma semana, os 20.000 réis intactos, mas apareceu-lhe no portão pela primeira vez um vendedor ambulante de joias a prestações, e ela, dando-lhe o dinheiro que tinha reservado, fez dona de umas africanas, com a promessa de pagar 10.000 réis por mês. Chama-se o ambulante José Sique. Ela ajudava a mais velha, a Vivi, nas costuras, e por isso lhe dava esta uma parte do que ganhava. O mês correu e não bem para os cálculos das moças, pois Vivi adoeceu e não pudera trabalhar na Singer. A moléstia da mais velha refletiu-se em toda a economia da família, pois houve aumento de despesas com medicamentos, dieta, etc. Dona Conceição não pôde fazer economias nas compras, pois tinha que atender ao acréscimo de despesa com o aleitamento de Vivi. A segunda, Loló, tendo que cuidar da irmã, não foi permitido bordar. Ao pai, devido aos dispêndios com o tratamento da mais velha, não foi dado oferecer qualquer dinheiro à sua filha de estimação, Ceci. E, finalmente, não tendo Vivi trabalhado, Lili não ganhava a gorjeta que a primogênita lhe dava. No começo do mês seguinte, um atrás do outro, lá batiam à porta Benjamin, Sarac, Nicolau, Ivan, José Sique, a cobrar as prestações de Dona Conceição, de Vivi, de Loló, de Ceci e de Lili. Desculparam-se do melhor modo e os homens se foram resignadamente. No mês que se seguiu, as coisas não correram tão bem como elas esperavam. Fizeram alguma coisa, mas insuficiente para pagar aos russos das prestações. Não ficaram estes contentes e procuraram indagar quem era o dono da casa. José de Andrade não sabia da história das prestações e ficou espantado quando eles o procuraram para a cobrança. No começo, pensou que era só um, mas quando viu que eram 5 e que as prestações alcançavam a respeitável soma de 59.000 réis, o pobre homem quase ficou louco. Ainda quis restituir os objetos, mas as peças de vestuário estavam usadas, o relógio desarranjado e até as africanas precisavam de consertos no fecho. Não houve remédio, senão pagar, e ainda hoje, quando o modesto operário encontra um homem de prestações, diz com seus botões: "Não sei como a polícia deixa essa gente andar solta. Só se lembra de perseguir o bicho, que é coisa inocente." Como costumo dizer, as histórias têm o poder de mexer com nossos sentimentos e emoções. Esse texto, Lima Barreto escreveu em 1920, mas me parece algo tão atual. Quem nunca fez uma prestação por querer tanto alguma coisa? Espero você no próximo Expondo Palavras. Acompanhe a programação virtual dos Centros Culturais pelo portal belohorizonte.com.br. Obrigada.